como construir uma vida de oração e os passos para ter essa vida de oração. Nós vamos trabalhar também os passos para viver uma vida de oração que nos leve a uma libertação completa. Uma vida de oração que nos proporcione diariamente cura e libertação. O Peter Clift, no seu livro sobre a guerra cultural, vai dizer que diante desse mal que se instala no mundo, esse combate entre o bem e o mal, a bomba atômica que o lado do bem tem são os santos. Os santos é uma bomba atômica de implodir toda a estrutura do mal. E nós, com fraternidade, nós sonhamos com um carisma que seja isso, uma fábrica de santos, que seja uma fábrica de bombas, que gerem santos capazes de destruir toda a estrutura do mal aonde estejam, seja no seu trabalho, na sua casa. Amém? Então o tema de hoje é sobre vida de oração e o combate espiritual na vida de oração. E vamos ver também as etapas de libertação nessa vida de oração. Gente, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Falando em Padre Pio, achei meu relicado, um pedacinho da roupa de Padre Pio. Eu também tenho, irmão. Foi da Marícia, né? Fazer um mar não, foi Simone. Gênesis 3, versículo 8. Versículo 8. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Gente, eu li na tradução da Ave Maria. Como é que está a CNBB? Alguém lê para nós quem tem CNBB? Versículo 8. Quando ouviram o ruído do Senhor, Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor, Deus no meio das árvores do jardim. Tem alguém com uma pastoral aí? Depois ouviram o ruído de Javé Deus, que passeava no jardim, à brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Javé, entre as árvores do jardim. Ok, não stop na leitura. Gente, a gente sabe direitinho quem está chegando na casa da gente, não sabe? Quando você morava com seu pai, você sabia direitinho o jeito que seu pai abriu o portão. A vagareza de abrir o portão, o barulho do chaveiro você já sabe. Não, esse é o chaveiro do meu pai porque tem mais chaves. Não, essa é minha mãe que está chegando, né? Os passos da pessoa entrando na casa, não é verdade? O jeito de abrir a porta, de bater a porta, você sabe quem está chegando. Quando eu chego na casa da minha tia, na casa da pobreza, todo mundo sabe quando é eu que estou chegando pelo portão da frente. Eu toco a campainha 7 vezes, o número da perfeição bíblica, e todo mundo sabe, é o Helder, né? E lá de dentro eu já escuto uma resposta: não, tem campainha na sua casa, não. O jeito de eu tocar a campainha, todo mundo já sabe que é ele. Também quando eu chego pelo portão do fundo, né, buzino o portão da moto, depois abrir o portão da garagem, todo mundo sabe que é eu, né? Eu começo a buzinar sem parar, entendeu? E quem está lá dentro fica desesperado para abrir o portão, aí sabe que é eu, né? Aí eles ficam muito bravos. Mas assim, né, o jeito de tocar a buzina, o jeito de você fazer as coisas, você sabe quem está chegando. Por que gera esse conhecimento? Porque há uma intimidade. Né? Há uma intimidade entre as duas partes aí. Por que Adão e Eva sabiam que Deus estava chegando? Gente, vocês já pararam para imaginar como que seriam os passos de Deus? Vocês já viram Jurassic Park? Quando o Tiranossauro Rex está andando lá, aí o copinho d'água tá aqui vibrado? Só que é mais ou menos o mesmo estilo? Ó, Deus está chegando. Gente, o que diferenciaria, né, os passos de Deus, talvez de um elefante chegando? Não foi, né, Deus aí seria maior tiquinho, né, e tal.
mas essa intimidade, conhecer os passos de Deus. O homem e a mulher eram íntimos de Deus. Fica um dever de casa hoje para vocês. Chega em casa e escuta a música da Kelly Patrícia, que chama Busco Tua Voz. Canção linda. Eu ia passar ela aqui hoje, mas aí decidi que não. Nós não estendemos muito o horário, porque 11 horas da manhã nós temos um compromisso hoje. Chama-se Busco Tua Voz. A composição do Gen Rosso. Se eu não me engano, ele é membro do Focolares. Gente, a música vai dizer assim, né? Onde estás, porque te escondes. Né? Do desejo do coração do homem de encontrar Deus. Após o pecado, o que acontece, gente? Em Gênesis, o homem e a mulher tendo total comunhão com Deus. Era Deus que os buscava. Veja a intimidade de Deus chegar e procurar onde estão. E eles responderam, Senhor, nós vimos que o Senhor está chegando e nos escondendo, porque estamos com vergonha. Deus procurava o homem no jardim. E após o pecado, o nosso coração que começa a ter sede de Deus. O pecado nos rouba da face de Deus. E toda luta que nós vivemos na oração, todo combate que nós vivemos na oração, é para recuperar isso que o pecado nos tirou. Voltarmos à face de Deus. Todos os graus de oração que a gente vai ver Santa Teresa trabalhar, né, e vai chegar na 7ª morada, a união plena com o esposo, vai nos levar a resgatar isso. Antes o Espírito nos buscava, agora nós buscamos. Nós buscamos a tua voz. O pecado nos tira isso. Então a vida de oração, ela vai ser esse resgate daquilo que o pecado nos roubou. Santa Teresa, guia e mestra da oração, e assim, gente, eu vejo a perfeição das coisas. Em 1500, uma mulher ser tão inteligente daquela maneira, ter tanto domínio das coisas. Às vezes a gente vê assim, nossa, Santa Teresa, guia e mestra da oração e tal. Ela viveu um combate da oração de 25 anos, gente. Santa Teresa, ela fala que por 15 anos ela só conseguia rezar com um livrinho de oração que ela tinha. A gente acha que foi assim, nossa, né? Caiu tudo de mão beijada. Foi assim uma evolução, né? Esse subir de graus que demorou anos. Então todos nós, de Santa Teresa a São Pio, de Helder a Jorge, todos nós vivemos esse combate da oração para recuperar aquilo que o pecado nos tirou. E, gente, é um combate. Nós vamos combater contra a nossa indisciplina. E falando-se de vida de oração, gente, alguns elementos que Santa Teresa vai trazer, por isso que ela vai ser guia, vai ser mestra, doutora da vida de oração. Tempo, alguns elementos que uma vida de oração precisa ter. Tempo, presença, intimidade, afeto e diálogo. Tempo. É preciso fixar um tempo para Deus. Preciso se gastar tempo com quem ama. Aí eu falo para vocês, não adianta só dar tempo. Eu vou à missa, e aí na missa eu fico lá viajando na maionese. Gente, eu viajo muito na missa, é um combate na mim. Ainda mais quando eu vou no santuário, aí vai que esse freio mais velho, né, fazer homilia, aí eu começo a viajar. É um combate conseguir prestar atenção. E eu estou lá dando tempo para Deus. Mas eu não estou em presença, não estou dando presença. Eu estou aqui nessa reunião, mas eu estou aqui na reunião mexendo no Face, eu estou aqui na reunião conversando entre do lado, eu estou aqui na reunião viajando. Eu estou dando tempo para a fraternidade, eu estou dando presença. Eu faço parte da fraternidade, mas eu não presto atenção em nada que é falado, nada nas reuniões, eu fico viajando. Eu estou dando tempo, eu não estou dando presença. Você está num relacionamento. Lá na casa da pessoa e tal, mas você não tem iniciativa nenhuma, não mostra afeto, não mostra nada. Você está perdendo o seu tempo da pessoa. Você está gastando tempo, mas não se tem presença. A presença nos coloca vivo na hora. A presença nos coloca vivo. Não é suficiente dar tempo. Não é suficiente dar tempo. É preciso dar presença. Estar presente, com a cabeça presente nesse lugar. Senão você vai perder o seu tempo achando que está buscando a Deus. Isso que Santa Teresa vai dizer de... não é vida de oração, é vida de imaginação. Você imagina que está rezando. Ou vida de boa vontade, né? Você tem até boa vontade, mas não tem boas atitudes. Então é preciso dar tempo, é preciso dar
presença, é preciso, nesse tempo em presença, buscar a intimidade. Conhecer e deixar-se conhecer. Tempo, presença e intimidade. Diálogo. Aprender a dialogar com Deus. Gente, temos que buscar em boas fontes para falar de vida de oração. Porque nós vemos nos grupos de oração muita falácia sobre vida de oração. Muitos pregadores jovens que precisam ser curtidos ainda pela experiência e se enraizar nesse tema. Você vê, por exemplo, às vezes um jovem pregar, já escutei isso, fala assim, cara, você lá, o pregador aí quer ser moderno, né, e tal, quer cativar os jovens. Você lá na presença de Deus, você tem que ser você mesmo, tá ligado? Você vai falar, Jesus, o senhor é o cara, velho e tal, e por que Jesus e tal. Meu irmão, não vai nessa, achando que isso aí é intimidade. Eu vou tratar o Senhor como o Senhor, Ele é Deus. Eu não vou tratar Jesus como eu trato o camarada do meu serviço. Entendeu? Jesus, o senhor é o cara, velho, valeu. Não é assim. A Ele toda honra e glória. Vou dar honra e glória de Deus como Deus. Então, às vezes, nos ensinam muito errado, né? De falar assim, ó, você tem que ser você mesmo na oração. Não, eu tenho que ser o melhor de mim na oração. E tratar Deus como Deus. Santa Inácio fala isso nos exercícios espirituais. Tratar Deus como a majestade, Senhor do universo. Ter reverência, ter seriedade. Entende? Vocês já viram aquele polícia 24 horas? Vocês já viram como é que os bandidos conversam com a polícia? Oh, não, meu senhor. Não, meu senhor. Eu não fiz isso, não, meu senhor. É um respeito, oh, meu senhor. Perdão, meu senhor. É todo aquele respeito, porque eles sabem que estão diante de uma autoridade. Né? Pode ser o marginal mais perigoso que for. Quando chega diante do juiz, e não vai se comportar de qualquer maneira, porque sabe que está ali diante de quem dá a sentença, de que tem o direito de vida e morte dele, ele tem o controle da vida dele. Então até os bandidos, né, até as pessoas mais incultas sabem respeitar e tratar uma autoridade. Então nós temos que tratar Deus como Deus. Na intimidade, buscar conhecer a Deus e buscarmos nos conhecer. Gente, Santa Teresa vai trazer dois pilares para a vida de oração, que é o autoconhecimento e o amor esponsal. Duas colunas vertebrais, assim, dois pilares, as duas pernas da doutrina teresiana. O autoconhecimento e o amor esponsal. Buscar ter um amor de esposo para com a esposa. Essa é a busca da nossa intimidade com Deus. Foi isso que o pecado nos tirou. Éramos íntimos de Deus como uma esposa é do marido. Como um marido conhece uma esposa, conhece a sua intimidade, e assim como um conhece o outro. E o pecado nos roubou isso. Amor esponsal e autoconhecimento. Gente, por que o autoconhecimento? Porque nós tendemos a viajar na maionese. Santa Teresa vai dizer que a imaginação ela é a louca da casa. A imaginação voa, cria asas. E misturada com a espiritualidade carismática, aí que tendemos a viajar mesmo. Quantas vezes nós colocamos os nossos sentimentos, as nossas necessidades, e por que as profecias, moções, direções, ela tem que ser confirmada pela comunidade? Porque nós viajamos na maionese. Então o dom carismático, né? Quando eu trago uma profecia para a comunidade, é a comunidade quem confirma. Lembro, né, no tempo de grupo de jovem que eles rezavam assim, para discernir quem que ia pregar no próximo grupo. Aí uma vez uma menina, não, eu sinto no coração Deus me falando que quem vai pregar é aquele que tem nome de anjo. Aí mas Deus não me falou isso. Deus não me falou isso. Não é isso não. Porque ela queria que determinada pessoa tinha um nome de anjo pregasse, e aí Deus falou com ela. E Deus falava muito com ela, sabe? Nunca era contra, sempre a favor, sabe? Então nós viajando, Deus, tipo assim, ela ia lá e tratava num grupo, sinto Deus me chamando para ir para outro grupo. Foi ali, né? Aí ia pregar, não deu conta de pregar, não nasci para pregar, aí eu vou para a cura e libertação. Aí foi ajudar no atendimento, pegou rápido demais. E aí eu sinto Deus me chamando para outra coisa. Deus chamava para tudo, Deus só falava com ela. Deus nunca era contra, só tranquilo e favorável. Nós tendemos a viajar e colocar a nossa vontade. É a comunidade que confirma. Eu não me esqueço dessa profecia, né? Em 2010, na renovação. Um irmão falando assim: Deus está levantando profetas, mas tem um aqui que é mais que profeta. Aí nós pensamos, todo mundo,
está levantando um sacerdote, né, um ungido aqui. Tem um aqui que é mais que profeta. Cuidado, pode ser você. É uma profecia que liga nada com coisa nenhuma. Isso é de Deus? E essa pessoa, assim, eu achava grato o Kleber falar aqui. As pessoas visualizavam tudo, né? Eu vejo isso, eu vejo montanhas, eu vejo essa igreja, Kleber, gente, eu rezo, não vejo nem uma lagartixa na parede. Oi, Jesus! Eu não vejo nada, nem um calango. Isso é perigoso, né? Os nossos afetos, né? Então, temos que aprender a ter esse autoconhecimento. Nós tendemos a buscar aquilo que queremos na oração, a tendenciar a nossa vontade, a nortear, principalmente nossos coordenadores. Nós tendemos a nortear a partir das nossas necessidades, das nossas visões. E aí cabe um lugar de deixar isso corrigir pela comunidade. Quando o pregador propõe algo e a comunidade não confirma. Lembro de uma vez, assim, num grupo de jovens, o pregador profetizando. Alguém que está sendo curado. E o jovem estava lá, sou eu, Senhor, sou eu. E o pregador começou a ver a reação do rapaz e ficou empolgado. Meu irmão, toma posse, Senhor, toma posse. Os dois empolgados, o pregador e o rapaz. Deus está curando você, meu irmão. Ele, amém, Senhor, aleluia, o Senhor está fazendo algo. Meu irmão, Deus está curando você, te homossexualizando. Não, eu não, Senhor. Eu não, Senhor, é outro. Esse não tomou posse da graça. Então, quais são os pilares? Oração, autoconhecimento, amor responsável. Buscar se conhecer. Desmascarar os meus sentimentos, as minhas emoções. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou movido a isso? Por que eu não quero rezar? Entende? Então, tempo, presença, intimidade, colocar afeto. Santo Afonso de Ligório, ele tem um método de oração mental. Nós vamos ver nas próximas formações sobre vida de oração, sobre a oração mental, que ele nos ensina a colocar afeto numa oração. Gente, quando você vai louvar a Deus, e vocês entendem como nós não podemos nos acostumar com as coisas? Eu hoje vejo a necessidade de nos reavivarmos na espiritualidade carismática, que hoje nós temos maturidade para isso. Sabermos ter momentos de orações efusivos mesmo, sem deixar a histeria tomar conta. Mas nós precisamos aprender a colocar afetos na nossa oração. Quando você vai louvar a Deus, vocês imaginam você louvar a Deus pensando em coisa ruim? Senhor, eu quero te louvar, né, pela cabeça do meu dedão que eu machuquei no futebol de ontem, Senhor. Gente, aí não dá. Como é que vai ficar seus afetos? Vocês já tentaram, como que a postura corporal e as nossas imaginações, os nossos sentimentos influenciam as coisas? Quando você estiver chorando, olha para cima e tenta chorar. A gente não consegue chorar olhando para cima. Isso é uma reação do nosso corpo. Interessante isso. Já prepararam para prestar atenção? Quando vocês forem chorar, tentem chorar olhando para cima. Já conversar com uma pessoa que está chorando e ela não quer chorar, ela respira e faz assim olhando para cima, porque ela consegue conter. Como que o nosso corpo participa das coisas? Tem um exercício legal ali, não estava contando, o Padre Cristian trabalhando isso numa sessão de coach dele. Que ele tentava fazer assim, todo mundo ficava assim, desanimado, e tentava pensar sentimentos de vitória, de força, de conquistas. E aí a própria postura corporal não permitia você pensar e conseguir trazer esses sentimentos. Entende que legal? Quanto os nossos pensamentos participam das coisas, por que temos necessidade? Olha para vocês verem a sabedoria da igreja do Espírito Santo. Na missa, na contrição, nós temos um momento de joelho. Porque quando nos ajoelhamos, né, nós temos essa capacidade de nos sentirmos pequenos, de ver a nossa pequenez. Há uma sensação, né, uma posição que nos coloca em sensação de humildade, o ajoelhar-se. Até que inconsciente você se sente essa pequenez, dobrar-se nos joelhos. O momento de glória, que tem um canto mais animado, que a gente está de pé, às vezes batemos palmas. A sabedoria da igreja, da liturgia do nosso
participam. Por isso o correto não é assistir à missa. Assistir, você senta e assiste. Você encosta no canto e assiste. Você celebra a missa, você participa da missa. Tem os momentos de se levantar, de sentar, momento de leitura, momento de silêncio. Que bacana isso, né? O quanto vivemos isso na nossa oração. Então, gente, primeiro passo para termos uma vida de oração frutuosa. Primeira coisa que precisamos fazer para nossa mente começar a entender. Gente, o seu cérebro joga de tabela com você. Se eu falo para vocês o seguinte assim, vamos ver, tem uns irmãos fazendo penitência de doce, né? Quem está fazendo penitência de refrigerante igual eu? Imagina a Coca-Cola geladinha. Foi no aniversário quinta-feira, na hora que você colocava a Coca no copo assim, ela estava até gelo. Aí você imagina aquele cheiro da Coca-Cola subindo assim, você sente o cheiro, né? Você sente até o gosto, né? Aí a boca até saliva, né? Você imagina uma torta de doce. Você já ouviu na padaria? Você estava vendo o jogo na padaria, eu vi uma torta de leite ninho. Gente, na hora que você vai para a torta de leite ninho, você imagina, você vê aquele creme bonito. Aí como é que é a reação do seu cérebro? Você saliva. Você fica assim, nossa, que delícia desse negócio. Né? Você vê imagem de comida, traz o gosto na hora, né? Você começa até a salivar. E olha para vocês ver como que o corpo manda informação para o cérebro e participa das coisas. Se você mastigar um chiclete, seu cérebro vai entender que você está comendo e começa a produzir mais suco gástrico. Por isso é muito importante, às vezes mascar um chiclete depois do almoço é muito bom para a digestão. O cérebro entende, opa, nós estamos comendo, vamos mandar mais suco gástrico, mais ácido. Vai digerir melhor. Mexer o maxilar. Primeiro passo, determinar um lugar. Gente, determine aquele cantinho no seu quarto. Determine aquele cantinho no seu quarto, aonde quando você chegar nele, quando você sentar, você ajoelhar, você vai entender, agora eu estou em oração. Determine, faça um oratóriozinho, pega as imagens dos seus santos de devoção, um quadro, uma Bíblia aberta, faça um oratório na sua casa, uma pequena capela, faça o seu cantinho de oração. Aquele cantinho que você vai ficar no seu lugar, que você vai ter silêncio, vai ter intimidade. E quando você sentar nele, você vai entender, opa. Gente, tem gente que quando chega, encosta no colchão, já começa a bocejar. O que o cérebro entende? Opa, nós vamos dormir agora. Faça esse cantinho que o seu coração entenda. Agora nós vamos rezar. Primeiro passo, determinar um lugar. Gente, a Santa Teresa fala que para alcançarmos esse grau de intimidade com Deus é preciso determinada determinação. Fica redundante, né? Uma determinada determinação. Então vou usar nos passos o termo determinação. Determine um lugar. Aqui é o meu lugar de oração. Tem uma historinha legal que o marido foi no mutirão de confissão e reclamou para o padre que eu sou dono de mercearia, eu não tenho tempo para rezar todo dia. Aí o padre orientou, não, arruma um lugar para você rezar na sua casa, um tempo que está só você. Qual que é o tempo que está só você? Você sabe de algum tempo assim? Eu não sei. E aí ele conseguiu arrumar o seu cantinho de oração e o lugar que estava só ele, né? Ele tinha uma mercearia, trabalhava domingo até tarde, trabalhava até de noite, tinha que fazer entrega, tinha menino pequeno, então não tinha muito tempo de ficar sozinho. Aí passado alguns meses a esposa vai perguntar para o marido, padre, por que o senhor conversou com o meu marido? Aí eu, por quê? Não, o banheiro de casa está parecendo uma capela. O marido ia lá para fazer o 2, mas Nossa Senhora, né? Fica horas lá dentro. Entendeu? Determine o seu lugar, determine o seu cantinho, né? Agora a gente não vá. A gente vê uns artigos na internet, ore em qualquer lugar, ore no ônibus e tal. Beleza, você pode fazer uns ejaculatórios, mas isso não é vida de oração não, tá? Eu rezo a caminho do trabalho. Eu rezo. Não, isso não é tempo, isso não coloca afeto, isso não tem intimidade, isso não tem concentração. Podemos ter esses momentos de ejaculatórios, de meditação no decorrer do dia. Que são bons, nos dão um respiro para a alma. Mas isso não é vida de oração. Entende? É preciso ter um lugar de encontro. Como ali a cama do casal é o leito nupcial, o altar do casal, é preciso você ter seu leito com Deus. Tem vocês dois. Esse lugar de encontro. Determine o lugar. Segundo ponto, você vai determinar o tempo. É preciso determinar um tempo.
Quem está namorando aí, quem pretende namorar, você não vai aceitar que o seu namorado apareça na sua casa a hora que ele entender que deve ir. Mas se, peraí, não, nós vamos namorar quarta, sexta, sábado, domingo, né? Você chega lá em casa às 6 ou 7, mas aí o cara resolve aparecer lá no sábado, e você não sabe se vai aparecer no domingo, vai lá, se der eu apareço. Aí ela aparece sem falar para almoçar, ou depois nem aparece, ou vai na segunda. Num relacionamento de intimidade é preciso ter determinado um lugar de encontro e um tempo de encontro. Qual que é a regra aí? Determinado tempo, começar por pouco. Primeira regra, pouco. A gente tem mania na nossa juventude os excessos. Aí eu vou lá e coloco 50 minutos de oração. E aí não faço nem 20. É preferível começar com 10 e ser fiel nesses 10 por um bom tempo. O que vai nos fazer crescer? A fidelidade na determinação ao lugar e ao tempo. Uma regra no tempo, anota isso. O tempo nunca diminui, só aumenta. Não existe isso de começar com 10 e depois diminuir para 5. O amor tende a crescer como um casamento. Comece se namorando e depois esse amor vai crescendo, crescendo, ao ponto de querermos nos ver todos os dias pelo resto das nossas vidas. O tempo não diminui, ele só aumenta. Gente, falo de combate da oração porque há um combate espiritual, um mau combate contra nós, e nós combatemos contra a nossa indisciplina. Depois do pecado original, primeiro pecado, ficou em nós uma tendência a pecar, a concupiscência da carne, que não é só ligada ao prazer carnal, ao desregramento, mas a tudo. A tendência ao excesso em tudo, a tendência às más espírito, outras são no corpo mesmo. Algumas vão estar no intelecto, na nossa vontade. A determinação ela vai brotar na nossa força de vontade. Esse ano eu estou estudando sobre a ciência da força de vontade. 2 cientistas, uma que chama Kelly McGonigal e outro chama Baumeister. Foi 2 precursores aí de entender que existe uma força de vontade, né? É um músculo do cérebro e ele pode ser exercitado. E tudo na espiritualidade católica vai nos fazer exercitar a nossa força de vontade. O não comer carne nos dias santos, o fazer penitência nas quaresmas, tudo isso exercita a nossa força de vontade. Quando você propõe assim, vou rezar por 10 minutos, por mais que eu esteja viajando na maionese dispersa, mas por 10 minutos eu fiquei na presença de Deus, isso gera uma força de vontade. Como na musculação, não interessa se você começou pegando um peso de 500 gramas ou de 10 quilos, mas o importante é você começar. E começando, e tendo fidelidade, tende a crescer o músculo, não é assim? Você vai tendendo a pegar pesos maiores, vai desenvolvendo assim a nossa força de vontade. E tudo na nossa espiritualidade, olha a sabedoria do Espírito Santo. Tudo na nossa espiritualidade vai exercitar em nós a força de vontade. Nós temos a tendência à procrastinação, que é a preguiça. A sempre adiar as coisas, sempre deixar para depois, a não querer fazer. É querer fazer só o que nos dá prazer. Ficar parado, não fazendo nada. E isso nós vamos estar sempre animados para fazer isso. Então a força de vontade, né, a determinação, ela é um músculo. Ela está no nosso intelecto. E todos os vícios vão trabalhar para enfraquecer a nossa força de vontade. Todos os vícios vão trabalhar contra a nossa vontade. Por isso o demônio sempre vai atacar a nossa vontade. Sempre vai procurar implantar os vícios. E gente, quando um determinado vício, comer chocolate é um vício, ele se torna uma porta de entrada para todos os outros vícios. É uma coisa que vai dificultar na sexualidade, vai dificultar na vida financeira e em todas as outras áreas. Porque a força de vontade ela é um músculo só. Esse braço, se esse braço está dormente, ele não vai conseguir carregar que seja uma panela ou que seja uma pedra. Entende? Porque, então assim, esse músculo, nossa força de vontade, quando ele está fraco, ele não vai conseguir se exercitar, seja para a vida de oração, seja para a castidade, seja para não gastar-se mais do que ganha, seja para chegar no horário dos compromissos. E nós vivemos na cultura brasileira de quê? De não ter força de vontade, de não poupar, do prazer imediato. E o interessante, nós vamos aprofundar mais em outras formações sobre a força de vontade, nós vamos trabalhar exercício de força de vontade,
Porque está totalmente ligado à santidade. Ela é um músculo. Como essa mão pode salvar a vida, ela pode tirar. E nós queremos canalizar a nossa força de vontade, a nossa determinação para o bem, para a nossa santidade. Porque, gente, imaginem um cristão determinado a ser santo. Que regaço, não é? Vocês imaginam agora um terrorista determinado com o seu projeto de matar. Também faz o regaço, não faz? Então é preciso canalizar a nossa força de vontade. Porque percebam, como precisamos canalizar isso? Até nas aulas do curso de perfeição, caminho de perfeição do Paulo Ricardo, ele vai falar muito dessa determinação. Imagina um assaltante, quem está assistindo na Casa de Papel aí, né? Sabe o que eu estou falando? Imagina a determinação que um assaltante tem que ter para roubar um banco. Planejar a fuga. E ele sabe que ele precisa dormir bem, se alimentar bem. Ele não pode estar com diarreia no dia do assalto. Vai funcionar? Imagina o cara acabou de roubar ou entrar no banco, fazer os reféns, e aí ele vira para o gerente: Jô, aonde é o banheiro aqui? Olha, gente, o banheiro, achei que você ia querer o cofre. Também, meu primeiro banheiro. O trem aqui está feio. Então o que ele vai fazer? Ele não vai comer qualquer coisa do dia anterior ao assalto, ele vai dormir bem, ele vai... Entende? Ele vai aplicar ali uma determinada determinação para ter êxito no seu projeto. Então nós vamos canalizar nossa força de vontade. Então, primeiro ponto, determine tempo, determine o lugar, determine o tempo. Terceiro ponto, gente, como nós vamos iniciar a nossa oração? Passo simples. Sinal da cruz. Gente, como que eu vou fazer o sinal da cruz, né, gente? Não é igual o jogador de futebol entrando no campo, não. Ou então, eu trabalho com vendas agora, eu vejo o pessoal entrando na loja. 3 vezes. Deve ser para dar sorte, né? Faz 3 vezes para dar sorte. Gente, quando eu vou traçar o sinal da cruz, eu tenho uma fé em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Sentindo o que eu estou falando, sentindo o que eu estou rezando, invocando a Trindade. Não adianta Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Mas eu preciso colocar a fé na minha oração. Sinal da cruz, orações simples. Pai Nosso, Ave Maria. Meditado, rezado, com tempo. Comece pelo simples, básico. Pai Nosso, Ave Maria, meditado, rezado. Contempla a Trindade, toda a nossa fé, salva a Virgem Maria. E aí vamos começar a desenvolver nossa vida de oração. Então, terceiro ponto, sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria. Simples, estou passando um método simples para iniciarmos do zero nossa vida de oração. Quarto ponto, louvor. Como nós vamos louvar? Gente, como eu vou fazer um louvor? Quando você vai agradecer algo, quando você recebe um favor, a pessoa te ajudou muito, imagina aí, seu carro deu problema, e a pessoa vai lá e te ajuda. Ou você está indo a pé, você está no ponto de ônibus, a pessoa passa e te dá carona. O obrigado mais sincero que você fala é esse, né, o da carona, né? Sou obrigado, viu, e tal, né? Principalmente quando você ganha carona, te deixa na porta da sua casa. Não, pertinho, eu te deixo lá. Você, não, que beleza. Quando você ganha carona inesperado, não é muito bom, você fala, nossa, Jesus, obrigado. Né? Bom o caminho, né? Andar a pé é tão cansativo. E aí você fala que é obrigado mais sincero, porque você está grato. Então traga a sua mente, traga afetos de gratidão. Por que eu estou louvando a Deus? Gente, louvar a Deus pelo nosso trabalho. Tem jeito de agradecer a Deus pelo serviço? Tem. Só você lembrar quando você está desempregado. Tem um exercício bacana. Você está no seu serviço com a pinche para fazer desanimado. Lembra quando você foi conversar com o seu patrão pedindo serviço? A humildade que você não foi, a boa vontade que você não foi. Eu fui enganada. Você foi enganado? A boa vontade que você não vai, você não, é esse mesmo e tal, eu quero e tal. O cara, não, você pode começar com que dia? Não, amanhã eu estou cedo, faz com a avisa. Aí você vai ficando velho de casa, vai ficando gordão, vai ficando preguiça, começa a reclamar, né? Ganha pouco. Você quer louvar pelo seu serviço?
lembre-se do primeiro dia, né? Lembre-se da entrevista de emprego. Você estava competindo com outras pessoas lá. Lembre-se quem já ficou desempregado, entregando currículo, batendo de loja em loja, o tanto que é ruim essa procura, essa busca. Vendo os conhecidos, se você souber de alguma coisa, você me fala. Você vai louvar a Deus pelo seu emprego, você vai louvar o Senhor, né? Obrigado pelo meu emprego. Traga sentimentos de gratidão pelo alimento, por aquilo que você tem, aquilo que você busca, saúde, bons afetos. Vai ser um louvor sincero. E o que você vai registrando na memória, você vai despertando coisas boas. Entende? Como, por exemplo, uma música que quem aqui, vamos pegar uma pessoa aqui. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Só você? Também fui. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Quem aqui viveu uma experiência com o Espírito Santo nos Jovens em Renovação? No Retiro, foi o seu lugar? Tá. Fabiana, qual foi a música que te marcou quando você viveu a sua experiência com Deus? É a música quando você lembra e fala, não, foi a época que eu me converti, mudei de vida. Eu não sei o nome dela não, foi aquela do... Teus planos? Aí, por mais que você no começo você escutava a música todo dia, né? Pelo menos umas 3 vezes ao dia, né? E os meus passos são teus, nossa, né? E depois, né, vai passando esse afeto, mas toda vez que toca essa música é diferente. Por Fabiana ela vai ter um significado diferente. Entende? Você vai ficar assim, né? Você vai lembrar, nossa, essa música marcou. Como aí quem lembra das fases da paixão, os meninos, né? Aí tocava Sandy Júnior, aí você lembrava dele e ficava quase morrendo, né? Meu Deus, na minha época tinha um CDzinho que chamava Love Songs. Aí tinha a música Spending My Time, sofrência, viu? Rock Set também era a injeção de deprê, né? A música era um forte fio né, condutor de emoções. A música, ela, a psicologia chama de ancoragem, te faz voltar naquilo. A música da sua experiência com Deus te faz voltar lá naquele momento e dizer, nossa, essa música. E toda vez que essa música toca para você é diferente. Então no louvor, gente, você vai voltar nesses momentos. Senhor, eu te louvo. Quanto assim eu vou rezar, fazer uma oração com você? Eu te louvo por um dia ter te conhecido. Porque naquela tarde, de um sábado do ano de 2005, que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu te conheci, fui muito agraciado. De trazer aqueles afetos. Nisso todo o nosso corpo participa dessa oração. E esse louvor se torna mais sincero. Então, gente, como diz o meu pai, uma vez eu saí e deixei a casa aberta. E meu pai nunca me ligou na vida. Foi a primeira vez que eu recebi uma ligação do meu pai. Aí eu estava na época Goiás Shopping. Quantos anos, né? Eu fui pro Goiás Shopping e já veio o telefone, pai ligando, né? Só que eu não ponho o nome pai não, pus Chico. Olha, o Chico está me ligando. Eu atendo, olha, meu pai está me ligando. Ou alguém morreu, ou uma coisa aconteceu de errado. Meu pai me liga até bufando. Meu filho, você deixou a casa aberta. Você está ficando doido? Eu saí e deixei a casa aberta. E quando eu cheguei em casa, foi que a falação, né? Aí meu pai fala assim, ó, você tem que pôr sentido nas coisas que você está fazendo, né? Assim que o povo antigo fala, põe sentido nas coisas que você está fazendo. E na oração nós temos que pôr sentido nas coisas. Então ponha sentido no que você está falando, no que você está agradecendo, no que você está louvando. Coloque sentido nas coisas. Coloque afeto, sentimentos. Traga aquilo que você está louvando. Quinto passo, contrição. Gente, nós tendemos o que nos afasta de Deus e nos roubou a face de Deus? Pecado. No ato de contrição, no ato de perdão, nós vamos pedir perdão a Deus pelas nossas faltas. O Anselmo Green ele tem um livro espetacular que vai falar sobre espiritualidade a partir de si mesmo, e o segundo livro dele, O Céu Começa em Você. Nós, no começo da nossa caminhada, nós tendemos à radicalidade. E o radical, ele quer arrancar o capim de forma radical, ele quer lá na enxadada, no radicalismo, né? Na força. Mas quando nós agimos assim, nós trabalhamos somente o superficial. Vocês já capinaram um lote que tinha braquiária? Vocês conhecem o que é braquiária?
Braquiária é um capim que fica muito enraizado no chão. Torceira. Ele dá uma torceira, né? Vários ramos assim, parece um bambuzinho. E só que você corta ele superficial, uma semana ele já está grande de novo. Quando você vai capinar esse ramo, esse capim, você tem que ser no enxadão. Na enxada, corta só o superficial. E se você tentar tirar na enxada, você quebra a enxada. Então tem que ser um enxadão. Você vai lá na raiz. Se você não arrancar a torceira pela raiz, você trabalha só na superfície. Entende? Rapidamente cresce de novo. O radical, ele tende a tentar ir com força, nunca mais faço isso, eu não aceito, e aí fácil se frustra com os seus pecados. O demônio astuto do jeito que é, começa a nos condenar. Quando nós vamos para a oração, nós tendemos a ficar nos acusando. Achar que Deus não está ali, Deus não está presente, que eu não sou digno, que eu não mereço. E na contrição, gente, aí que está a grandeza de aceitar a minha pequenez. O radical, ele não aceita o seu pecado. Há uma diferença grande de aceitar a si mesmo. E há uma diferença grande do ser conivente com o meu pecado. Não é uma coisa, mas essa condenação, a contrição, ela não é condenação. Não é você ficar diante de Jesus. Jesus, eu não valho nada. Jesus, eu não sou nada. O Senhor sabe do nada que eu sou, meu Deus. Mas eu não sei. Não, isso aí não é ser contrição, mas é reconhecer o nada e pedir o perdão ao Senhor. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, te ofender pela minha fraqueza, e nessa fraqueza aceitar ser cuidado por Deus, aceitar ser pegado no colo, mas se determinar a mudar. Entendeu? Mas a contrição, ela gera em nós um arrependimento e mudança de vida. A contrição, na contrição eu vou acolher o perdão de Deus, e nesse perdão eu me proponho mudar de vida. Na condenação não. O que o condenado faz? Não tem mais solução. Aí ele me entrega ao pecado. Não dou conta. Não entrega os pontos. Condenação não é um caminho. Quer dizer, condenação é um caminho de condenação eterna. Quantas pessoas falam, não dou conta? E aí, Senhor, eu não estou dando conta. Mas mesmo não dando conta, eu vou continuar. Posso morrer com esse pecado, né? Mas vou morrer pedindo perdão por ele. Buscando o Senhor. Tá a diferença aí da contrição e da condenação. E Deus, né, age nesse arrependimento sincero. A pessoa com o coração contrito, ela vai o quê? Reconhecer a sua pequenez e contar com a graça. Como o Salmo 50. Davi vai dizer, cria em mim, Senhor, um coração resoluto, um coração resolvido, um coração determinado. Cria em mim, Senhor, um coração resolvido. Sexto ponto, gente. Aí vai as suas preces, as minhas necessidades. Senhor, eu preciso de paciência. Senhor, estou precisando de um emprego. Senhor, estou precisando de um aumento, porque o Senhor sabe, está início de ano, IPVA para pagar da moto e do carro, mais IPTU. E aí né, as coisas vão pegando, Senhor. O Senhor conhece o meu coração e minha carteira e sabe como é que andam os dois. Tem que você pedir a Deus, pedir nos seus cuidados. Pedir e confiar em Deus, dele fazer o melhor. Sexto ponto, então, a prece, a petição. Sétimo, a escuta. Gente, Deus habita no louvor, mas Ele fala no silêncio. Fazer um silêncio e ouvir a Deus por meio da palavra. A hora de pegar um bom texto, um bom versículo. Salmos são muito bons para meditação e para oração. Não é ler em quantidade, mas na qualidade. Como eu gosto muito de fazer lectio divina, esses dias nós rezamos no vocacional o Salmo 50. Versículo a versículo. O quanto foi bom a oração. Você pega assim naquela... Você sente no Salmo 50 a contrição de Davi. Senhor, diante de mim está sempre o meu pecado. Senhor, desvia os olhos do meu pecado. Senhor, lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Você sente na força das palavras de Davi e os sentimentos dele. O salmo forte que abre o nosso coração. Tem no Salmo 20, né, que é um canto de vitória. 20 de prece, Senhor, socorrer e salvar.
Deus me sustente na sua destra. E escutar Deus na palavra. Bom rezar também com a liturgia do dia. Tempo da escuta de Deus, da palavra. E rezar com o salmo, e a partir daquela palavra também, o que vou trazer para a minha vida. Também das emoções, o que o Espírito Santo está me falando. Deus fala conosco quando nós somos capazes de nos silenciar. Então a gente está no caminho de vida de oração. 7 passos para rezar, iniciar uma boa vida de oração. Temos outros modelos avançados. Passo para o básico. Começa lá com 10 minutos todo dia. Todo dia, 9 horas da noite, 10 minutos. 15, 20. Mas se propõe, durante 30 dias eu vou rezar 10 minutos todos os dias. Vai aumentando as doses. Agora nesses 30 dias vai ser 20. Esse amor tem de sempre a crescer. Né? Pode também, né, invocar o Espírito Santo, como eu vou passar agora. Gente, 3 etapas para cura e libertação por meio da nossa vida de oração. Primeiro ponto que devemos buscar na nossa vida de oração para sermos libertos, gente, o voltar constantemente a Deus. O pecado nos afasta de Deus e tendemos sempre a nos afastar, a ficar frios, a ficar distante. Volta para o Senhor. Ter esse sentimento de volta para Deus. Vá anotando esses pontos aí para você ter isso em mente. Isso aqui vou passar agora em 3 etapas. O que eu preciso fazer para ser curado e liberto? Está aqui a receita do bolo. Primeiro, esse desejo de voltar para Deus constantemente e de amar a Deus cada vez mais. Ter sempre em mente, conversar todos os dias e constante, gente, e cada vez subindo de nível, não parar. Não importa o grau que chegamos, o importante é decididamente, prosseguir determinadamente, ter essa determinação de sempre avançar, de não ficar nas primeiras moradas, de não ficar. Gente, nós não podemos parar só. Ai, que bacana, estou fazendo um jejum de reverendo. Não, mas nós temos que subir, nós temos que avançar. Tem que ter essa determinação, esse desejo de algo mais. A santidade ela é sempre crescente, porque quando ela estagna, você está andando de marcha reta. Então, voltar para Deus constantemente. Segundo ponto que nós vamos viver, do combate espiritual. Sempre nós vamos ser tentados, gente. Sempre nós vamos ter distrações, sempre nós vamos ter desânimo. E qual que é o risco que nós corremos, gente? De rezar só quando tem vontade. E achar que a oração só tem fruto e mérito quando nós temos vontade. Não. O segredo vai estar na fidelidade, na determinação e na constância. Não vai estar nos sentimentos. Mas eu rezei, eu fui fiel meus 10 minutos hoje, mas não está com vontade nenhuma. Fui à missa hoje, mas não está com vontade nenhuma. O segredo do fruto da vida de oração não está na vontade, está na fidelidade. É a fidelidade que vai gerar o resultado. Você vai para a academia sem vontade nenhuma e desanimado, mas você vai falar a sua série. Os músculos trabalharam, o resultado aconteceu, não aconteceu? Não é diferente espiritualmente falando. Gente, eu falo muito assim de academia porque eu sou um cara fitness, né? Trabalha muito, se cuida, preza por uma boa alimentação, né? Então, gente, primeiro ponto aí das etapas é voltar para Deus constantemente, conversão constante e sempre fazer esses exames de consciência. Como é que eu estou esse ano? Como é que faz essa meditação aí agora? Como é que foi minha busca de santidade esse ano? Como é que está sendo esse ano com relação ao ano passado? E com relação ao ano passado, como é que foi com relação ao ano anterior? Gente, o amor tende a crescer. No meu começo a gente tira por base comunidade. Qual que é o começo de comunidade? Todo mundo motivado, animado, chega no horário para reunião, compromisso e tal. Aí, às vezes, do amor crescer, vai ficando atrás de casa, aí a gente vai ficando relaxado, chega atrasado, vai ficando mordão. Aí a gente não responde os treinos no WhatsApp, aí eu tiro por base por mim. A gente não responde os treinos no WhatsApp, aí vai ficando com preguiça, vai ficando... O amor tem que crescer, não pode diminuir. Bom exercício aí para a primeira etapa, se compare. Se você anda na academia, aí lá no supino reto, você pegava 10 quilos. E aí, você vai perdendo força, com o passar do tempo, você vai pegando menos peso. Tem algo de muito errado aí, não tem não?
Pois, eu devia estar evoluindo, eu estou perdendo força, eu estou ficando mais fraco, ou o que está acontecendo? Nós tendemos a crescer, eu tenho que aumentar na fidelidade, na santidade, na minha busca, não andar de marcha ré. Então, dentro da segunda etapa, que é o combate espiritual, coloca A, resistir ao mal. B, tomar autoridade. A subparte, né, o subtópico dentro do resistir ao mal, né? Do combate espiritual, na verdade. Tomar autoridade. Gente, oração de autoridade, oração de renúncia. Onde podemos buscar isso? Livrinhos de oração. Orações selecionadas, orações do poder. Fazer orações de renúncia. Renunciar ao mal, renunciar ao pecado. Rezar com autoridade em nome de Jesus. Quebra agora toda maldição, eu quebro agora todo o sentimento de preguiça espiritual, todo o mal que se lança contra mim. Tomar a autoridade cristã, autoridade no nome de Jesus, clamar o sangue de Jesus. Se eu estou num combate, gente, e vou para esse combate sem os desejos da vitória, não vou vencer. Então, nesse combate da oração, nessa busca pela santidade, eu tenho que ir com o quê? Com autoridade, com desejo. A autoridade é o poder de se fazer obedecer. Imagina que você é um policial federal. Você é um polícia federal. E aí no trânsito lá, um cara te fecha e ainda vai reclamar com você. Gente, né? É claro que você vai falar, mas você sabe com quem que você está falando? Você vai ficar até coçando para você mostrar seu distintivo. Não, você é polícia federal, cara. Ou se é policial federal, você vai entrar num lugar, aí um PM vira você e fala assim, oh, você não pode entrar aí não. Aí você vai o quê? O sentimento de autoridade que você tem, que é isso, eu sou. Você está entendendo o sentimento de autoridade? Tomarmos dessa autoridade de filhos e filhas de Deus. Essa autoridade que nós temos na oração. Esse poder de se fazer obedecer. Então, orações, né, de autoridade. Rezar com autoridade. Com esse poder. Crer no poder da oração. Parte C do combate espiritual. Oração de libertação. Gente, rezem pela própria libertação constantemente. O demônio sempre tenta nos envolver nos seus laços, ele é ardio, sempre lança dados inflamados. Temos que entender que é um combate espiritual que tratamos. Então, oração de libertação. Quem aqui já rezou uma oração de libertação? Há quanto tempo? Não precisa responder, mas há quanto tempo você não reza? Então, reze semanalmente, faça oração de renúncia, renova as promessas do batismo, tem lá, né, a oração do Papa Leão XIII de exorcismo, que nós podemos rezar de forma particular, orações poderosas, orações de poder mesmo, nós vamos clamar os arcanjos, vamos clamar os anjos. Oração de São Miguel Arcanjo é uma oração de renúncia, uma oração de libertação, de poder. Clame constantemente, clame a presença dos anjos, vai sair para trabalhar, reze, tenha isso, recheie isso na sua vida de oração. Né? A vida de oração que sustenta a nossa alma, nós precisamos desse alimento que dê substância nesse combate. E isso alimenta a nossa alma. Então reze pela sua libertação, pela da sua família. Reze para fechar as brechas espirituais. Traga sempre à mente esse desejo de libertação, de toda a influência do mal. Né? O inimigo tem sempre a sutilmente soprar nos nossos ouvidos. Fazendo isso, nós vamos ter uma boa receita de libertação na nossa vida de oração. E é muito simples praticar tudo isso em poucos minutos de oração. Terceira etapa para vivermos cura e libertação na nossa vida de oração diária. Gente, a terceira etapa é o de fortalecer-se no Senhor. A vida de oração ela tem que me fortalecer para os combates. Gente, acontece aquele pipinão, aquele problemão lá em casa. Alguém adoece, uma briga, divórcio, alguma coisa, mas eu estou bem espiritualmente. A minha atitude é totalmente diferente, não é? Que quando estou mal. Você está bem, você está na oração. Aí uma pessoa lá no seu serviço tentou te queimar você para o seu patrão, tentou fazer alguma coisa, mas você está bem. O que você faz? Você deixa de lado. Quando você está bem, você tem certos problemas que você nem rende, né? Fortaleça-se no Senhor diante das contrariedades. Se você estiver fortalecido, nós vamos ter problema na nossa casa.
E, gente, Deus não cria meninos mimados, tá? Deus nos molda no sofrimento. E Ele vai enviar sofrimento. Nós vamos experimentar enfermidades na nossa casa e no nosso próprio corpo. Nós vamos experimentar dores. Nós vamos experimentar contrariedades de não termos atendido aquele pedido nosso para Deus nos moldar. Deus não molda frouxos, mas filhos e filhas corajosos, determinados, obedientes, né? Esse é o caminho que Deus nos propõe. O caminho de determinação dele. Então prepara-te para o sofrimento. Como vai estar em Eclesiastes 2, filho? Entraste para o serviço do Senhor, prepara teu espírito para a humilhação. Vai ter momentos que você vai estar com a razão e todo mundo vai entender errado e você vai passar como errado. Vai ter momentos de perseguição, vai ter momentos de perseguição dentro mesmo da comunidade, de incompreensão. Se você não estiver enraizado no Senhor, o que vai acontecer? Você vai ser peneirado. Fortalecer-se no Senhor. Minha vida de oração precisa me fortalecer. Gerar em mim força, resistência, ser um bom soldado, ser um bom combatente na oração. Dessa terceira etapa, subtópico A. Encher-se da graça do Espírito Santo de Deus. Gente, o Espírito Santo é o seu parceiro, é o seu advogado, é o seu melhor amigo. E nós da Fraternidade Fogo do Céu, de forma especial, devemos dar uma atenção especial ao Espírito Santo. Ele quer ser o cimento, ele quer ser toda a massa, ele quer estar presente em tudo dessa obra. Então, para nós, a devoção do Espírito Santo ela tem um sentido ainda diferente do que em outros lugares, né? Todos os cristãos devem ter uma devoção ao Espírito Santo, mas aqui na nossa comunidade ela tem que ter um tom diferente. Então, busque se encher do Espírito Santo, clame diariamente o Espírito Santo, eleve orações, eleve prece, peça ao Espírito Santo. O maior dom que você pode pedir a Deus no seu dia é o Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Para se fortalecer no Senhor, o primeiro passo é ser cheio e cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, gente, você imagina que você está num quarto escuro, você vai levantar de noite para ir no banheiro. E aí está quebreu. E quando a gente levanta, às vezes está meio ruim, se você está meio tonto, basta um clarãozinho, basta um raiozinho de luz para você enxergar a porta, não é assim? Para você já ver os objetos. É assim que o Espírito Santo faz conosco. Às vezes, nesses 15 minutinhos de oração, ele dá aquele pequeno flash, que já é o suficiente para a gente encontrar saídas, que já é o suficiente para a gente ter clareza do que fazer. Se antes a gente não enxergava nada, estava desesperado, um simples raio de luz, como a gente vai cantar lá na sequência, um raio de luz, um simples raio de luz já é o suficiente para enxergarmos a saída. Não precisa de orações extensas, não gosto de nada extenso, gente. Não dou conta de encontro o dia inteiro, não gosto de nada extenso, mas eu admiro a intensidade. O Espírito Santo ele é assim, ele é sábio, é intenso. O Espírito Santo não precisa dar aquele clarão, mas aquele simples raio já é o suficiente para nós enxergarmos aquela situação na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa vida espiritual. Então, conte com o Espírito Santo, né? Peça essa luz do Espírito Santo. Vá tomar decisões importantes, busque a luz do Espírito Santo. Gente, recentemente eu estava muito desanimado no meu serviço. Mas muito. Trabalho no escritório, serviço extremamente repetitivo, e eu estava assim, arrastando. Eu fui rezar. Senhor, preciso trabalhar, mas a área administrativa para mim já deu, não estou satisfeito. Mas o que eu vou fazer, Jesus? Não sei o que fazer. Eu não enxergo uma função que eu tenha prazer de trabalhar, mas que eu tenho vontade de fazer. Eu nasci para pregar, mas eu trabalho para viver. Eu trabalho administrativo para viver, eu tiro meu sustento. O que fazer, Jesus? E fui rezar. E de repente eu vejo na minha serviço uma conversa, fulano saiu das vendas. Você diz, mas eu vender? Aí eu fui pensar, aí tem uns que falam assim, você essa lábia sua e tal, não sei o que tem. Gente, eu não tenho lábia, né? Eu tenho argumentos. Tenho coerência. Mas por que não? Eu fui rezar. Aí abri meu coração para ir para vendas. Só que é um grupo de lojas, tem lojas boas e lojas ruins. Pensei, eu vou falar com o meu patrão, ele vai querer me enfiar nas lojas ruins para me resolver os problemas para ele. Então fui rezar. Tinha determinado lugar que eu queria ir.
A tal loja. Eu fui rezar, Senhor, eu quero ir para tal loja. Fabiana trabalha comigo, não, eu quero ir para tal bocado, porque lá é bom e tal. Aí não dá, difícil de você ir, viu, e tal, não sei o que tem. E, gente, fui rezando e fui conversar com o homem. Aí ele me fazer uso do meu vasto poder argumentativo com o meu patrão, né? Por que me mandar para determinado lugar, né? Mas fui feliz aí. E lá no escritório eu falei, vai demorar uns 3 meses para te mandar para lá. E, gente, no dia seguinte ele me mandou, falou, ó, a partir de amanhã você tem metade do dia no escritório, metade do dia lá aprendendo a vender. E quantos anos que eu não experimentava essa alegria de poder ter ânimo para acordar, para ir trabalhar. De poder acordar animado, de ficar até mais tarde no serviço. Nossa, que bom de poder viver isso na profissão. Quando eu parei para rezar nessa situação, gente, eu estava cego. Gente, o que eu vou fazer da vida? 30 anos de idade, casada, gente doido para arrumar nossa casa, ver o que faz da vida. Não é uma idade que te permite errar. Assim, daqui para frente vai ser determinante o rumo da minha vida. Então você tem muita pressão. E aí você fica assim, meu Deus, o que fazer? E de repente você vê as coisas fluir. Eu pensei, não, mas eu queria ir para a loja hoje. Ah, mas ninguém vai sair daqui a loja. No outro dia, não, fulano saiu para montar um negócio para ele. Ó, o quanto Deus nos responde, né? O quanto Deus nos clareia. Então, gente, seja das coisas mais importantes das minas, aprenda a levar para a vida de oração. Sabe que Deus tem prazer em abençoar. Aprenda a contar com Deus. Às vezes pensar, não. Que a gente pensa que Deus assim quer nos moldar, mandando mais difícil. Não, Deus vai me jogar lá na fundição, para mim ficar lá no forno, pegando rabo lá e tal. Assim, não. Deus tem prazer em dar boas funções para os seus filhos também, dar boa remuneração. Né? De nos presentear assim. Então, aprenda também a contar como filho com as bênçãos de Deus. Então, enche-se da graça. B. Busque a cura interior. A busca da cura interior na oração. Gente, exercício rápido. Deu uma ideia, aí o povo da comunidade foi pondo a minha ideia. Falou, não vou fazer isso não. Aí o que eu fico? Com raiva. E aí eu fico com raiva, vai na oração perdoar, vai na oração desejar bênçãos, vai na oração, desmascar os seus sentimentos da oração. Quando nós temos facilidade de mascarar nossos sentimentos? Estou mal. O que eu falo dos outros? Estou cansado. Estou mal e desanimado, aí eu sumo. O que eu falo dos outros? Meu serviço, estou agarrado. Nós vamos mascarando as coisas. Estou carente. Não, estou carente não sei o que tem. Né? Mas no fundo, Deus está vendo o coração. Né? Nós nos mascaramos. E sabe o que é o legal? Nós falamos mentiras que nós mesmos acreditamos. Não estou carente não. Não estou não. Fala, não, eu não estou carente não. Então, não sei. E está quase morrendo. E o mascarar-se isso, essa máscara impede o Espírito Santo de agir. Nos impede de buscar. Por dia estou carente. Senhor, está ruim ficar sozinho. Está difícil. Ia ficar sozinho é ruim? Você está doido? Eu lembro dos meus períodos de carência, era ruim demais. Né? Você está doido. Era muito ruim. A gente fica doido para namorar, a gente fica vendo os caras e fala, não, né? Ô Jesus, sai um orco do nosso coração tão sincero, e fala assim, ô Senhor, amém. Tinha um colega meu que falava, né? O travesseiro é companheiro, ele sabe, né? Chora. Ninguém conhece as suas lágrimas como o seu travesseiro, né? Tem uns até manchados. Vai buscar essa cura no Senhor, vai passar esse tempo com o Senhor. O Senhor está ruim, fica sozinho, né? Mas ordene esse sentimento. Deus ordena, gente, Deus cura. O quanto esse sentimento, esse tempo sozinho, esse tempo de espera nos gera crescimento. Tempo de rezar mais, de ler mais, de estudar mais. Tempo de missão. O período que eu mais fiz missão, mais preguei na vida, mais reformação, foi um tempo de solteiro. Que hoje a vida de casado não me permite isso. Não é tempo de viajar, de fazer retiros, de gastar com livro, de aprender. Não, mas o que a gente faz? Fica murmurando, fica dando piti, tretando com os outros na comunidade, e fica dando trabalho, e tal. Em vez de crescer, não. Fica arrastando. Para ser um tempo de crescimento e espera, fica se perdendo o tempo.
Não tem? Aí chega imaturo num relacionamento. E quantas pessoas que não experimentam um relacionamento hoje, porque se Deus mandar, a sua imaturidade vai destruir. É imatura, é possessiva, é egoísta, é ranzinza. E, gente, e muitas das vezes no fundo da nossa carência está o nosso egoísmo. Eu quero alguém. Eu não quero ficar sozinho. Não é? Eu quero amar alguém. Entende? Muitas vezes, Deus, por que Deus não envia o relacionamento nos manda? Por causa do nosso egoísmo. Você não está amando ninguém, você está amando a si mesmo. E na cura interior nós vamos tirar essas máscaras. Nós vamos desmascarar o nosso egoísmo. Eu não estou buscando um relacionamento para amar o outro, estou pronto para amar. Estou me amando, estou buscando prazer. Eu quero ter um status, eu quero ter alguém, eu quero pôr foto no Facebook, eu quero ir nos eventos de casal, eu quero mostrar para todo mundo, quero mudar o meu status. E muitas vezes, em vez de ser um amor sincero, uma maturidade afetiva, que quando a pessoa está pronta para dar amor, para amar, é muitas vezes um egoísmo mascarado. Eu quero ir no Sara Tobias, né? Bom, vocês viram a camisa do Sara Tobias, né? A gente chega aqui ostentando essa camisa. Muitas vezes brota a raiva, o sentimento de impotência, não tem ninguém. Por que tem de errado comigo? Então, um turbilhão de coisas vai nos massacrar aí nessa falta de cura. Então, gente, a nossa vida de oração que gera crescimento, são orações que arrancam a casca do machucado. Muitas vezes, para limpar, para tirar o pus, é preciso meter o dedo na ferida. E ainda jogar remédio, gente. Jogar a mertiolate não, né? Jogar a ermica com álcool assim, vai sarar mais rápido, né? O Espírito Santo faz isso, mete o dedo. Então, busque a cura interior. Desmascare os seus sentimentos. Cresça. Gente, é muito fácil notar uma pessoa madura de uma pessoa imatura. É visível. Nós vemos nos relacionamentos interpessoais, quando uma pessoa é madura, a capacidade que ela tem de fazer a vontade dos outros, a capacidade que ela tem de atender os outros, a resiliência que a pessoa tem de não tretar por qualquer coisa, de não brigar por qualquer coisa, de não se importar. Gente, maturidade não tem como esconder, é visível. E é visível a imaturidade. Não tem como, entende? Nós mostramos no nosso relacionamento, nas nossas escolhas, no nosso falar, na nossa explosão. Então, devemos buscar para viver essa cura e libertação na nossa vida de oração. A busca constante da nossa cura interior. E na oração do Espírito Santo, né? Buscarmos isso. E o quanto o autoconhecimento nos ajuda nisso, gente? A regra do autoconhecimento, não minta para si mesmo.